Olá, ouvintes do SBGG Cast. Esse é o episódio especial de retrospectiva. Vamos revisitar os temas apresentados ao longo de 2024. Nessa primeira temporada do podcast, tivemos a oportunidade de abordar assuntos fundamentais para o cuidado e a qualidade de vida da população idosa. Ao longo de 14 episódios, contamos com a participação de especialistas renomados que são referência em suas áreas. Confira tudo o que já rolou por aqui e compartilhe o nosso conteúdo. Episódio 1: Feminilização da velhice no Brasil. Ouça agora a convidada Anita Neri, psicóloga e docente permanente da pós em gerontologia da Unicamp. O envelhecimento é mais cruel com as mulheres do que com os homens. Sobre as mulheres que recaem os compromissos, as obrigações, recaem exigências do tipo assim, além de tudo ela tem que ser gentil, ela tem que ser bonita, ela tem que tingir o cabelo. Hoje nós estamos... Episódio 2: Exercício físico e envelhecimento saudável. Confira o que diz o Dr. Marcelo Starling, profissional de educação física, médico fisiatra e geriatra. Eu gosto muito de prescrever exercício de força, né? Porque é onde que a gente consegue perceber que as pessoas têm um maior declínio, que é a força muscular, a explosão. A gente necessita de força para sair de uma cadeira, a gente necessita da força para levantar de um vaso sanitário, a gente necessita de força para carregar uma sacola de compra de supermercado, para guardar um mantimento. Então a força ela é essencial. Episódio 3: Quedas e seus impactos na população idosa. Trecho de autoria da fisioterapeuta doutora Mônica Perracini, mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Gerontologia. Que eles mediram nos Estados Unidos o custo com trauma crânioencefálico, tendo em vista que a queda é a principal causa de trauma crânioencefálico em pessoas acima de 65 anos. E esses custos lá para o sistema de saúde americano, custa mais caro tratar a queda do que insuficiência cardíaca, do que pneumonia, do que AVC e do que infarto agudo do miocárdio. Então a gente fica, às vezes, achando que o custo de outras doenças, e condições de saúde são mais importantes. A gente vive falando das condições cardiovasculares, e obviamente elas são, mas você vê que a consequência, de uma queda, ela pode custar muito caro também, E no Brasil a gente não tem essas estimativas, o que a gente deveria ter. Episódio 4: Calendário de vacinação da pessoa idosa. Saiba mais com a médica pediatra Isabela Balalai, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Imunizações. Graças à vacinação, as nossas crianças ganharam o direito de envelhecer e envelheceram. Então, hoje, a gente tem, graças à vacinação, um aumento de expectativa de vida muito rápido em comparação com os países ricos. E todo o desafio, para o preparo desse país que era jovem para um país que está aí envelhecendo cada vez mais. Essa coisa da fake news, da hesitação vacinal, ela toma um vulto que dá a impressão para todos nós que a falta de confiança está em todo mundo, ou na maior parte da população. E agora, existem várias pesquisas e todas chegam à mesma conclusão. 90% dos brasileiros acreditam em vacina. O que eles não estão mais acreditando é no perigo. Episódio 5: Enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. Com a palavra, Renata Marinho, fisioterapeuta, presidente do Departamento de Gerontologia da SBGG Ceará e membro do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. A gente também percebe que muitas vezes esse idoso ou idosa que sofre a violência, o seu agressor é o seu único cuidador, seja um filho, uma filha ou algum parente próximo. Muitas vezes essa denúncia não acontece justamente por ele não ter essa rede de apoio, só conta com aquela pessoa, vai denunciar aquela pessoa, ele se vê sem saída, Então é muito complexo. Realmente essa rede de apoio ela tem que ser fortalecida. Episódio 6: Curatela de paciente idoso com demência.
Ouça o que dizem a médica geriatra Mariana Lira e a advogada e especialista em direito de família e sucessões, Ana Carolina Brochato. O curador ele é obrigado a pagar com recursos próprios dívidas prévias do curatelado? Na verdade, não. Ele não tem que pagar com recursos próprios, né? O que ele pode pedir é solicitar a autorização do juiz e pagar e quitar as dívidas do curatelado com os próprios bens e com o dinheiro do curatelado. Ou seja, ele não tem que retirar nada dele, né, para fornecer. Isso é importante, né? Até dar uma dúvida, assim, não vou assumir não, porque eu vou assumir vai gerar um problema para mim. Mas não. Episódio 7. Suplementação vitamínica na pessoa idosa. Confira trecho de autoria da nutricionista e especialista em gerontologia da SBGG, Simone Fiebrantes. Da mesma forma, eu me preocupo muito com essas infusões que são feitas em ambientes de consultório, clínicas, enfim, até, né, o médico prescritor tem que ter esse cuidado, que pode acontecer, sim, desfechos, né? Desde um mínimo problema, que não é mínimo, mas uma flebite, por exemplo, no momento da infusão. Os nossos idosos têm uma tendência a ter riscos maiores, né, de desenvolver uma flebite por conta da fragilidade capilar que eles apresentam. E aí outros desfechos aí complicadores, né? Então, realmente, a gente tem que ter um cuidado. Episódio 8. O envelhecer e a sexualidade do idoso LGBTQIA+. Trecho de autoria do Dr. Milton Krenit, geriatra e pesquisador de sexualidade e envelhecimento LGBTQIA+. Em que a gente fala desse grupo, que é o grupo LGBTQIA+, que sofre barreiras de acesso à saúde. E isso é importante quando a gente fala da população idosa, porque é a população que mais vai demandar cuidados, seja para proteger a sua saúde ou para cuidar da sua saúde. Então a gente vê, com os dados da literatura, de que a população LGBT, além de ter um suporte social mais precário, além de sofrer estresse de minorias, também sofre com barreiras de acesso à saúde, fazendo com que o controle, a promoção do seu envelhecimento ativo, o envelhecimento saudável, aconteça de maneira diferente da população heterossexual e cisgênero. Episódio 9. Síndrome demencial avançada. Ouça agora Ana Beatriz de Tomaso, médica geriatra e membro da Comissão Permanente de Cuidados Paliativos da SBGG. Profissional médico e especialista, né, em pessoas idosas, o geriatra, ele tem a vocação de ser um desprescritor. Então, muitas vezes a gente realmente reolha a prescrição, entendendo que tem indicação ou não. Então, alguns pontos são importantes. Saber o motivo da introdução de cada uma das medicações que lá estão quando a gente conhece esse paciente. Entender. Porque às vezes a gente fala, não, eu vou tirar tudo porque isso não precisa. Mas assim, puxa, por que ele começou essa medicação? Quando foi? Qual o sintoma? Então, ter ali com muito cuidado a história do uso de cada uma delas. Episódio 10. Diagnóstico da doença de Alzheimer. Com a palavra, a doutora Maria Aparecida Bicalho, geriatra e professora associada na UFMG. O subdiagnóstico de demência ele não é um problema exclusivo, né, do Brasil. Na realidade, isso é um problema mundial. Nós sabemos que, mesmo nos países desenvolvidos, né, boa parte dos diagnósticos de demência eles não são feitos numa fase inicial. No Brasil, nós sabemos que em torno, a média de 3 anos para que a pessoa tenha um diagnóstico de demência desde o início dos sintomas, né? Isso muito relacionado ao fato das pessoas, né, dos leigos, não terem a percepção, o conhecimento de que não é comum, não é normal que a pessoa envelheça e perca as funções cognitivas, né? Como memória, linguagem, as funções executivas, perceptomotoras. Então, não é normal, né? A pessoa, durante o processo de envelhecimento, tem esse declínio, essa perda dessas funções cognitivas e nem tampouco das funções, das habilidades funcionais, né? Da capacidade funcional. Mas nós sabemos que a maioria das pessoas, né, de forma geral, elas consideram que isso é um processo, isso faz parte do processo normal do envelhecimento, o que não é verdade. Episódio 11. Delírio em pessoas idosas.
trecho de autoria do professor Dr. Tiago Junqueira Avelino da Silva, médico geriatra e pesquisador do Hospital das Clínicas da FMUSP. De fato, detectar delírio precocemente é fundamental, né, para a gente prevenir, para a gente evitar complicações graves e garantir que o paciente receba o tratamento mais adequado. Mas isso pode ser difícil mesmo, porque os sintomas iniciais muitas vezes são sutis e também porque a pessoa às vezes apresenta sintomas que são confundidos com outras condições, né? Então, por exemplo, a agitação psicomotora pode ser interpretada como uma alteração comportamental da demência. A sonolência excessiva, que às vezes acontece durante o dia, pode ser erroneamente entendida como algo normal para um idoso hospitalizado, né? Então, por isso, todos os profissionais da saúde que cuidam de idosos devem ser treinados para reconhecer delírio. Episódio 12. Abordagem não farmacológica de sintomas comportamentais de demência. Saiba mais com Márcia Novelli, terapeuta ocupacional especializada em neuropsiquiatria geriátrica, professora da Unifesp. Envolver a pessoa em atividades que sejam prazerosas e gratificantes para que ela se sinta bem, já que ela não está mais conseguindo fazer as atividades como fazia antes, de forma independente, autônoma, mas isso não significa que ela não pode se envolver e participar de coisas. Então, diversos recursos são aplicados, mas, de novo, eu quero deixar claro que saber o que é significativo para a pessoa é o melhor caminho para a gente propor qualquer recurso de cuidado, incluindo Sudoku, palavra cruzada, aromaterapia, pet terapia, exposição ao sol. Por exemplo, se a pessoa nunca gostou de estar no sol, é mais difícil você levar ela para essa atividade, mesmo que seja uma atividade recomendada. Então, essa construção precisa ser muito bem articulada para permitir o envolvimento e engajamento. Episódio 13. Novos tratamentos para a doença de Alzheimer. Ouça agora o Dr. Charles Barbosa, geriatra, docente de Geriatria e Semiologia Médica da UFC, integrante da Comissão de Inovação em Doença de Alzheimer e Demências da SBGG. E eu costumo dizer que esse atraso de tempo temporal que a gente tem para que essas drogas acabem chegando no nosso país, nesse caso, vão ser bem interessantes porque a gente vai ter dados de vida real de pelo menos 2 anos quando essas drogas aqui chegarem, não é? Chegarem de fato no mercado. E isso vai fazer com que a gente possa ter, digamos, impressões mais adequadas sobre esse assunto. Qual tempo, se há necessidade de fazer doses de manutenção ou não, não é? Agora, ressalto, não é uma droga modificadora de doença, mas não é uma droga curativa. A doença permanece, ou seja, aquele neurônio está doente. O depósito amiloide vai acontecer no momento em que se parar o medicamento. Então, a gente ainda espera que apareçam medicamentos que, de fato, possam trazer o benefício maior que a gente mais busca, que é a cura. Episódio 14. Longevidade, conquistas e desafios. Com a palavra, Carla Giacomini, médica geriatra da SBGG e consultora da Organização Mundial da Saúde para políticas públicas e cuidados de longa duração. Como que a gente consegue trabalhar o envelhecimento em um país tão marcadamente desigual? E essa desigualdade, ela se revela e se concretiza na velhice. Porque a velhice ela é o resultado das circunstâncias da vida das pessoas e também das escolhas que são feitas. Só que nem todas as pessoas têm escolhas, né? Então, a gente, às vezes, cobra de uma pessoa que não envelheceu de uma forma saudável, ativa, como se fosse culpa dela não ter alcançado a velhice nessas circunstâncias, nessas condições.
Por isso que eu acho que é tão fundamental que a SBGG discuta a repercussão do envelhecimento no âmbito das políticas públicas, né? Porque o nosso país, ele precisa ser apoiado por políticas públicas para garantir um envelhecimento de qualidade para mais pessoas. Mas o que a gente observa hoje, de acordo com pesquisadores aqui do CDPLAR, que fizeram uma reavaliação da expectativa de vida, o Brasil voltou para a média de 75 anos e meio, ainda abaixo do que tínhamos durante a pandemia. Isso vai fazer diferença a médio e longo prazo? Certamente, fará. Mas o que eu acho mais crítico é a gente pensar o seguinte: essa diferença a médio e longo prazo, ela poderia ser corrigida a partir do investimento em um processo de envelhecimento saudável desde o pré-natal e que nos acompanhasse ao longo de toda a vida. Isso significa apostar na redução do consumo de sal. Então, a redução do consumo de sal dos alimentos tem que continuar vigindo. Apostar na sobretaxa de alimentos muito doces ou alimentos muito gordurosos ou alimentos que são sabidamente deletérios para a saúde, os ultraprocessados, né? Aqueles alimentos que são o gosto de vários sachês químicos misturados, e apostar, pelo contrário, na verdura, no legume. Nós somos um país tropical, nós temos frutas o ano inteiro. Isso poderia ser favorecido se a gente tivesse um favorecimento do consumo de qualidade pela população de baixa renda, porque a população de baixa renda vai buscar alimentação barata, e a alimentação barata, ela sai caro para a pessoa depois. Agradecemos imensamente a você, ouvinte, por nos acompanhar em cada episódio e permitir essa troca de conhecimento. Com isso, fortalecemos a geriatria e a gerontologia do Brasil. Neste ano de 2025, seguiremos juntos no SBGG Cast.